Nós estaremos, em primeiro lugar, a paz do Senhor Jesus, não comprometer os irmãos. Estaremos lendo no livro de Atos, capítulo 26. Confesso que eu estava com vontade de ler todo o capítulo, mas ele é bem extenso. Então, eu vou ver se a gente resume aqui essa leitura. Eu vou ler então, a gente lê então, a partir do verso 9, eu vou ler até do 9 ao 19. Atos 26, do verso 9 ao 19. Encontrou aí? Amém. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Amém. Vamos orar mais uma vez? Querido Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que agora é lida. E suplicamos que o teu Santo Espírito, ela vivifique esta palavra em nossos corações, de modo que ela não seja apenas letra, mas espírito de vida em nós, a fim de que em nós produza vida e que nisto teu nome seja exaltado e glorificado. Senhor, esconde-nos a tua sombra, que teu Espírito Santo ministre ao coração dos meus irmãos, aqui presente, porventura alguém que está em seu lar, acompanhando e participando também de sua casa.
Nós oramos e pedimos isso agradecidos a Ti, por tudo que Tu és, por tudo que Tu fizeste por nós e tens feito e ainda vais fazer. Agradecemos pela palavra do Senhor. Em Teu nome oramos. Amém. Queridos irmãos, nós estamos aqui nesse momento em que Paulo está comparecendo perante várias autoridades para dar o seu testemunho, para se defender das acusações que os judeus, de modo geral, os judeus e também os principais sacerdotes estavam fazendo contra Paulo. Acusações infundadas, mentirosas. Paulo estava sofrendo na pele aquilo que ele havia feito muito tempo antes. E ele já havia dado o seu testemunho perante as autoridades judaicas, perante o sinédrio, perante o povo judeu, perante um rei famoso, que nós já falamos nele aqui, de nome Festo, ou melhor, Félix, né, o rei corrupto, né? O governador, não era rei não, governador. O corrupto quis ofereceu dinheiro para Paulo, para aliviar a barra de Paulo. Paulo já havia dado também o seu testemunho perante um outro governador que substituiu o Félix, chamado Festo. E agora Paulo está diante de um rei, o rei Agripa. Agripa era o quarto rei, numa sequência de 4 reis, de 4 Herodes, que reinava na nação de Judá, por uma concessão do próprio Império Romano, mas que era judeu, mas que estava sujeito às autoridades e ao imperador de Roma. E às vezes até confunde um pouquinho quando a gente fala nesses Herodes, porque é tanto Herodes, né, que aparece na Bíblia, mas apenas para você se localizar rapidamente, nós falamos aqui, são 4 Herodes que aparecem na Bíblia, nos Evangelhos e no livro de Atos. O primeiro Herodes, apenas a título de introdução para você se localizar, o primeiro Herodes foi o Herodes chamado o Grande, um dos piores Herodes, né, dos 4, o pior deles, mais cruel, foi aquele que tinha uma certa paranoia pelo trono, e quando se viu ameaçado, quando os magos disseram que havia nascido um rei dos judeus, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. É o primeiro Herodes que a Bíblia relata, quando Jesus nasceu. Há um segundo Herodes, o Herodes que ficou chamado como Herodes Antipas, foi Herodes que mais para frente foi aquele que mandou decapitar João, porque João estava denunciando o pecado dele, e ele não gostou nada disso, e instigado pela filha da mulher que estava com ele mandou decapitar João, e foi o Herodes também que lá na frente esteve envolvido no julgamento de Jesus, o Herodes Antipas. E agora no livro de Atos, 2 outros Herodes são mencionados, o Herodes Agripa I, que foi aquele Herodes que mandou matar Tiago, lembra? Já no livro de Atos, e o Herodes que mandou prender Pedro. Já é o terceiro Herodes aí, o Agripa I. E que depois, lá no final do livro de Atos, vai narrar que ele foi comido de verme, né? Porque não deu glória a Deus. Lembra desse fato lá em Atos? O terceiro Herodes. E agora o quarto Herodes, que é esse que nós estamos lendo aqui, o Herodes Agripa II, o rei Herodes Agripa II. Então, veja, às vezes a gente se perde um pouquinho nessas questões dos Herodes, mas porque houve 4 Herodes em todo o texto de Atos, dos Evangelhos e Atos. Esse é o quarto Herodes, que agora Paulo está dando o seu testemunho diante dele.
E eu queria, então, nessa nossa reflexão aqui, desse momento da vida de Paulo, nos determos nesse testemunho que Paulo dá a respeito da sua conversão, a respeito do seu encontro com Cristo. É o foco que Paulo dá em todos os momentos em que ele tem para testemunhar da sua fé em Jesus. O encontro de Paulo com Jesus, ou o encontro de Jesus com Paulo, marcou tanto a vida de Paulo, que esse era o foco dele em todas as ocasiões, em todos os momentos, quando ele testemunha, quando ele é chamado a testemunhar da sua fé. É o encontro que ele teve com Jesus. Um encontro que transformou a vida deste homem. Um encontro que fez uma mudança na vida deste homem. Quando Paulo aqui começa a falar deste encontro que ele teve, ele começa narrando a sua vida antes de Cristo. E ele vai dizer, então, quem que ele era antes de ter o encontro com Jesus. Diante do rei Agripa, Paulo diz quem ele era. Primeiro, Paulo diz que ele era, ou havia sido, um religioso devoto. Alguém que havia servido a sua religião, e está aí o verso 5, que havia servido a sua religião ao segmento do judaísmo chamado os fariseus. E ele vai dizer que ele servia como fariseu e a seita mais severa do judaísmo. Nós sabemos que o judaísmo tinha várias ramificações: os saduceus, os fariseus, os essênios, os zelotes e também até um grupo chamado os herodianos. Cada um tinha umas características, não vamos entrar aqui nos pormenores de cada um deles, mas os fariseus eram aqueles mais rígidos, mais, eu diria, comprometidos com a sua religião. E Paulo vai dizer no verso 5 de que ele era conhecido desde o princípio e verso 5, né? Cadê o verso 5? Sumiu aqui da minha frente. Sim, o verso 5 mesmo. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Quando Paulo fala a respeito desse momento, antes do seu encontro com Jesus, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 1, verso 14, Paulo vai dizer ali que ele era tão fervoroso e tão comprometido com a sua religião, Gálatas 1, verso 14, o que temos ali? Que ele vai dizer assim: na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade. Veja só ele dizendo, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Percebe? Paulo não era apenas religioso, ele era extremamente religioso. Cumpridor dos deveres da sua religião. Fervoroso na prática das regras religiosas a que ele pertencia. Extremamente religioso. Frequentava as sinagogas com frequência. Alguém de quem não, dentro do contexto da religião dele, ninguém teria o que acusá-lo de
ser relapso, descomprometido. Ao contrário, no sentido negativo, Paulo era um exemplo de alguém comprometido com a religião dele. Agora, pessoas comprometidas com a religião, e aqui é o primeiro destaque que eu faço, pessoas comprometidas com a sua igreja, com o seu segmento religioso, seja ele qualquer, também precisam de ter um encontro com Jesus. Porque às vezes, irmãos, nós avaliamos a nossa salvação com o nível de comprometimento que temos com a nossa religião. Mas como é dito, e a gente tem que aqui reafirmar, a religião não salva. A sua religião, seja ela qual for, não vai te levar para o céu. O fato de você ser cumpridor dos quesitos religiosos, das atribuições religiosas, das regras da sua religião, o fato de você ser frequentador de uma igreja, o fato de você ser membro de uma igreja, o fato de você ser batizado numa igreja, não vai te salvar. Porque o que salva o homem da sua perdição tem a ver com o seu encontro pessoal com Jesus. Isso é uma mensagem para os que estão lá fora, mas é também uma mensagem para os que estão dentro. Porque não basta você estar dentro de um templo, não basta você seguir algumas regras da sua religião. Se você não tiver tido um encontro com Jesus, meu querido, lamento informar, você ainda precisa ter um encontro de salvação. Paulo é um caso típico disso, religioso ao extremo. Mas Jesus estava olhando para ele dizendo, você precisa ter um encontro comigo, Paulo, porque só isso vai mudar a sua vida, só isso vai mudar a sua eternidade. A religião pode, eventualmente, até dar uma capa, fazer uma melhora, mas não vai transformar o coração. E só Jesus pode fazer isso. Só o encontro com Ele pode transformar o homem. Só o encontro verdadeiro com Jesus pode colocar o homem no céu. Isso é sério, irmãos. Porque eu posso passar a vida inteira dentro de um ambiente religioso e estar perdido. E quando eu olho para a vida de Paulo, quando eu olho para o testemunho que Paulo dá, de um homem religioso, de um homem cumpridor dos seus deveres, da sua religião severa, né, como ele vai dizer, mas que precisava também ter um encontro com Jesus, um encontro de salvação. Porque só o encontro com Jesus pode transformar uma vida e salvá-la dos seus pecados. Quando Pedro pregava a sua primeira mensagem depois do Pentecostes, ele deixou isso claro quando ele disse, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação fora de Jesus. Na religião não tem salvação, nas filosofias humanas não há salvação, nos caminhos humanos não há salvação. No cumprimento cumprimento de regras religiosas não há salvação. A salvação está no encontro com Jesus. Você já teve um encontro com Jesus?
Mas Paulo também vai dizer que ele era também, além de um religioso devoto, religioso fervoroso e comprometido com a sua religião, ele vai dizer que era também um perseguidor dos cristãos. Os versos 9, 10 e 11, Paulo deixa isso claro, o quanto ele perseguia os cristãos, o quanto ele perseguia a Jesus, o Nazareno, na pessoa dos cristãos e da igreja. O verso 11 chega, e eu destaquei esse verso aqui recentemente, o verso 11 chega mesmo a dizer que ele obrigava os cristãos a blasfemarem. Irmão, a gente não tem ideia de quem era esse homem, ou do que fazia esse homem. Quando ele escreve aos Gálatas, o texto lá que eu mencionei ainda há pouco, Gálatas 1, verso 13, Paulo vai dizer que ele, no judaísmo, ele perseguia os cristãos e devastava as igrejas. Está aí? Isso. No judaísmo, como o sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Imagine. Esse era Paulo. E é por isso que ele vai, lá na frente, quando ele escreve para Timóteo, ele vai dizer assim, que ele se sente, que ele se via como principal dos pecadores. Principal dos pecadores. Depois da sua conversão, evidentemente, Paulo percebeu quanto ele estava equivocado, achando que estava fazendo a coisa certa. Porque muitas vezes nós também podemos estar seguros e convictos, achando que estamos no caminho certo, achando que estamos no caminho da salvação, mas redondamente enganados. Já se perguntou isso? Você já se fez essa pergunta? Será que eu estou errado? Será que eu estou equivocado? Será que eu estou achando que estou salvo e não estou? Dizem que no céu haverá várias surpresas, né? Surpresa daqueles que a gente acharia que não vai estar lá, vai estar. E a pior surpresa, daqueles que achavam que estariam lá e não estarão. Paulo era um desses. Ele achava que estava servindo a Deus, achava que estava no caminho certo, achava que estava sendo um religioso, que estava agradando a Deus. Mas Paulo percebeu depois que não. E só percebeu isso quando ele teve um encontro com Jesus, que mudou a sua vida, que transformou a sua vida. Então esse era o Paulo, religioso, cumpridor dos seus deveres religiosos, mas perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos, achando que estava servindo a Deus quando não estava. Ao contrário, estava indo de encontro a Deus e a Jesus. E aí, irmãos, Jesus tinha um plano na vida de Paulo. Um plano de salvação. Jesus queria alcançar este homem. Como ele mesmo disse, o principal dos pecadores, em outras palavras, o pior dos piores, Jesus também quer alcançar. E essa é a nossa esperança, é a esperança de todo ser humano. É saber que há um Deus que quer alcançar a todos. Porque se ele alcançou o pior dos piores, ele quer alcançar a todos.
E todos estão debaixo desse plano de salvação de Deus. Quando Deus alcança Paulo, ele usa Paulo como um exemplo para mostrar que ele quer alcançar a todos, porque se ele alcançou aquele que era o pior dos piores, ele tem em seus planos o propósito de alcançar a todos. Até mesmo aquele que não se acha o pior dos piores. Até mesmo aquele que se acha bons, se acham boas pessoas, até mesmo aqueles que se acham merecedores do céu, porque ele não mata, ele não rouba, ele não adultera, ele não faz nada de errado, ele é incapaz de matar uma barata. Já ouvi alguém dizer isso como argumento para justificar de que ele era uma boa pessoa. E ele então iria para o céu, porque ele era uma boa pessoa. Mas Deus quer salvar os pecadores. Do pior ao menor. Porque o que condena o homem não é se ele é mais ou menos pecador. É porque ele é pecador. E nesse quesito, todos somos pecadores. Romanos 3, 23. Todos. O que leva o homem à perdição não é a quantidade de pecados que ele peca, mas é o fato dele é pecador. O que condena um homem não é a quantidade de pecados que ele comete. É porque ele é pecador. Por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Seja o pior dos pecadores, como Paulo, ou não. Mas Jesus tinha um plano de salvação na vida deste homem, como tem um plano de salvação na vida de todo homem. Todos, todos. Jesus disse em Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Não alguns, mas todos. Ele veio buscar a todos. Assim como ele veio buscar Paulo, ele vem nos buscar, ele veio buscar a mim, a você. Todos nós precisamos de salvação. E o fato de estarmos dentro de uma igreja, o fato de sermos religiosos, não nos garante salvação, a não ser que tenhamos um encontro verdadeiro, pessoal e transformador com Jesus de Nazaré. Amém, irmãos? Me parece que essa era uma grande preocupação de Paulo, irmãos. Saber se os crentes que faziam parte da membresia das igrejas a quem ele escreve mais à frente eram realmente convertidos. Porque na sequência, Paulo vai falar do seu encontro com Jesus, ele vai narrar a partir do verso 13, esse encontro que ele teve. Ele vai dizer, ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E ele fala, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui Paulo acrescenta uma informação, uma frase que ele não havia dito na ocasião anterior, quando ele dá o mesmo testemunho no capítulo 22, e nem Lucas registra, quando registra a conversão de Paulo no capítulo 9. E aqui ele acrescenta ele nos dá essa informação de uma outra palavra que Jesus fala para ele. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. É preciso parar um pouquinho aqui para a gente entender essa afirmação que Jesus faz, né, para Paulo. O aguilhão, talvez a maioria saibam, era uma vara, né,
que as pessoas que lidavam com animais usavam, que havia também algumas delas uma ponta afiada, que servia para dar umas aguilhadas, umas espetadas, né, nos animais para conduzi-los pelo caminho. Era uma forma de forçar um animal, para ele seguir o caminho que o condutor estava guiando aqueles animais. E era também uma espécie de ditado popular, no contexto grego e também no contexto romano, como a ideia de que uma consciência que está sendo golpeada, uma consciência que está sendo aguilhada, né, furada, mas que está resistindo. E é isso que Jesus está falando para Paulo. Paulo, você está resistindo, o que nos pressupõe que Deus já estava trabalhando na mente, na consciência, falando a consciência de Paulo a respeito do que ele estava fazendo, mas ele estava relutante, mas ele estava endurecendo o coração, resistindo à ação do Espírito Santo na vida dele, recusando a acreditar naquilo que, de alguma forma, Deus já estava tocando nele. E assim muitos ainda hoje fazem. Deus fala, Deus fala, Deus fala, mas o homem vai endurecendo o coração, resistindo à voz do Espírito, resistindo à voz de Deus, endurecendo o seu coração, e vai só se prejudicando a si próprio, porque assim como o aguilhão feria o animal que resistia à direção do seu condutor, assim o homem muitas vezes, como o testemunho que o irmão contou aqui hoje. Quantos danos aquele homem poderia ter evitado na sua vida? Quantos caminhos difíceis aquele homem enfrentou e quantos ainda enfrentam, porque resistem à voz de Deus. Porque embora lá no fundo ele saiba qual é a verdade, ele saiba qual é a vontade de Deus, ele saiba o que Deus está falando, mas ele está dizendo não, hoje não, agora não, não é bem assim, deixa para depois, deixa eu cuidar de algumas outras coisas primeiro, deixa eu resolver algumas situações primeiro, depois então. Só que enquanto isso, ele está se ferindo, está ferindo-se a si próprio, ele está fazendo um dano a si próprio, porque ele decide seguir os seus próprios caminhos, ele escolhe fazer a sua própria vontade. Deus está dizendo, é por aqui, mas ele quer ir por outro canto. Ele está dizendo, é esse o caminho que eu tenho escolhido para você, que eu tenho separado para você, porque este é o caminho da revelação, da manifestação da minha bondade sobre a sua vida. Mas muitas vezes o homem vai seguindo os seus próprios caminhos, do seu próprio coração. E era o que estava acontecendo com Paulo. E aí Jesus diz para ele, olha, eu sei que está doendo aí dentro, é dura coisa resistir. Os aguilhões. Mas graças a Deus que Paulo se rendeu. Se rendeu. Quem és tu, Senhor? A gente não tem como saber a entonação do que, né, de que Paulo fala isso. Mas eu imagino que agora já é um Paulo transformado. Quem és tu, Senhor? Como quem dizendo, eu me rendo, Senhor. Eu me rendo. Eu resisti até aqui. Eu sei que o Senhor falava comigo. Quantas vezes o Senhor falou comigo, mas eu estava tão obcecado pela minha incredulidade que eu segui o meu caminho. Mas agora eu me rendo.
Agora eu me entrego. Agora eu me desarmo. E sabe, a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos que se humilham. Aquele que diz, Senhor, eu me entrego. Eu não quero seguir meu caminho é um caminho tortuoso e eu não sei o fim dele. E certamente não será o bom, o melhor caminho. Mas Paulo agora se rende. Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Ao que Jesus respondeu, ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus se revela, Jesus se manifesta. Quando o coração do homem se desarma, se entrega, abre mão da sua razão, abre mão da sua convicção carnal, de quem diz, eu sei o que é melhor para mim. Sabemos não. Sabemos não. E aí quando a gente abre o coração, Jesus se revela. Jesus se dá a conhecer. E sabe, conhecer Jesus é o que faz a diferença na vida do homem. Conhecer Jesus é que faz a diferença na vida do homem. Conhecer Jesus é uma guinada. Conhecer Jesus é uma guinada de 180 graus na vida do homem. E isso faz diferença. Não ser batizado, não ser religioso, frequentador de culto. Conhecer Jesus é o que o homem precisa. Conhecer Jesus é o que precisamos. E agora Jesus se revela para ele. Jesus se dá a conhecer a Paulo. E há uma mudança radical na vida desse homem. Há uma mudança enorme na vida desse homem. Não é mais aquele Paulo perseguidor, cruel, religioso fanático. Agora é um Paulo transformado num servo de Deus. Agora é um Paulo novo. Não é um Paulo melhorado, mas é um Paulo transformado. Porque o Evangelho não está aqui para melhorar ninguém, irmãos. O Evangelho pode botar uma roupa nova em você, pode colocar um paletó e gravata. O Evangelho pode até mudar a sua maneira ali de, sabe? Dá uma maquiagem, né? Passar uma maquiagem. Mas só o Evangelho de Jesus. A religião pode dar uma maquiagem, mas só o Evangelho de Jesus pode transformar. Porque o Evangelho de Jesus é poder de Deus. Paulo vai dizer mais à frente, quando ele escreve aos Romanos, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. O Evangelho transforma, irmão. A religião pode melhorar, pode dar uma maquiada, mas só o Evangelho de Jesus, só o encontro com Jesus vai transformar. E a pergunta que eu faço é, você já foi transformado por esse Evangelho? Ah, pastor, minha vida melhorou bastante. Eu não estou perguntando se você melhorou. Estou perguntando se aí dentro houve uma transformação. Porque Paulo vai dizer, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, que aquele que está em Cristo é uma nova criação. É novo. Não é algo que foi melhorado, recalchutado. Algo que foi feito novo. Não uma reciclagem.
É tudo novo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. No original está lá, uma nova criação. As coisas velhas passaram. Acabou, o velho passou. E tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Amém? E como eu estava dizendo, parece que essa era uma preocupação de Paulo quando ele escreve as suas cartas aos membros das igrejas a qual ele fundou em vários lugares por onde ele passou, e nós já vimos aqui vários momentos em que Paulo deixou, né, pelo livro de Atos, essa história, onde Paulo deixou uma igreja em vários lugares por onde ele passou. Muitos crentes estavam ali naquelas igrejas, naquelas comunidades, Éfeso, Colossenses, Romanos, Gálatas e tudo mais. Mas havia sempre uma preocupação no apóstolo Paulo em sempre chamar essa membresia, sempre chamar esse povo a uma reflexão, a um autoexame. Como, por exemplo, quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 2 Coríntios 13, 5. 2 Coríntios 13, 5, Paulo está escrevendo, evidentemente, para a igreja de Corinto, onde havia uma membresia problemática. Era crente brigando com outro crente. Era crente indo para os tribunais humanos por causa de conflitos entre eles dentro da igreja. Era crente tendo problemas de imoralidade dentro da igreja de Corinto. Crentes carnais. Paulo vai chamar de carnais. E a essa igreja, Paulo teve muitos, chorou muito por causa dessa igreja. Sofreu muito por causa dessa igreja. E muitas vezes Paulo os chamava ao exame. Como, por exemplo, o texto de 2 Coríntios 13, 5. Ele vai dizer: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se é que já estáis reprovados. Percebe a preocupação de Paulo? Chamando os membros da igreja. Não eram os visitantes que estavam lá, não. Eram os membros da igreja. Dizer, gente, examine. Som, voltou. Há uma preocupação de Paulo com respeito à sua membresia, a membresia da igreja. Porque Paulo vê, como qualquer um de nós, a aparência. Não é? Eu vejo só o que está por fora. E Paulo diz, olha, veja se vocês realmente estão convertidos. Examine-se. Examine-se. A vós mesmos. Avalia vocês mesmos. E veja se vocês já tiveram um encontro com Jesus. Em outra ocasião, na própria carta aos Coríntios, Paulo vai dizer, examinai-vos a vós mesmos, cada um examine-se a si próprio. Lembra que ele fala isso? 1 Coríntios 11. Eu acho que é o verso 25. O texto da ceia, né? Examinai-vos, cada um a si próprio, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe
indignamente come e bebe para sua própria condenação. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, se você está dentro de um contexto cristão, se você faz, mas você não teve uma experiência de conversão, de encontro, de conversão, de salvação com Jesus, a ceia não está sendo bênção para você. Ao contrário, isso é juízo. A não ser que você já tenha tido um encontro de verdade, de salvação com Jesus Cristo, ela será bênção na sua vida. E aí Paulo vai dizer, olha, porque muitos estão nessa primeira condição, estão dormindo, estão doentes e até morrem. Então Paulo encara essa questão como algo muito sério, irmãos. Muito sério. Infelizmente, há muitos que estão brincando. Semana passada, nosso irmão Gaviorno tirou o tênis de um pé, não foi? Para exemplificar aqueles que querem estar com um pé lá e um pé cá. Aqueles que acham que eu posso ser luz e treva ao mesmo tempo. Eu posso estar comprometido com o mundo, mas também comprometido com a igreja e com Deus ao mesmo tempo. Eu posso amar a Deus e amar ao mundo ao mesmo tempo. Irmãos, essas coisas se auto-excluem. Elas não se misturam, é água e óleo. Ou eu sou ou não sou. Eu posso fazer de conta a vida inteira, irmãos. Eu posso enganar todo mundo. Mas Deus não se deixa enganar. Triste é que com isso a gente engana a si próprio. E isso é sério, é isso que Paulo está preocupado. E ele vai chamar os crentes várias vezes a essa reflexão. Ele chama aos Colossenses, aos Filipenses, aos Efésios. O texto que foi lido hoje de Efésios aqui. Quando Paulo estabelece um padrão, quando Paulo estabelece um modelo do que é ser cristão, do que é ter tido um encontro com Jesus, da nova vida. Ele coloca o modelo, ele diz, é assim que devemos ser. Não posso mais amar as obras das trevas, não posso mais estar comprometido com as coisas das trevas, com os princípios desse mundo, com os valores deste mundo, com o formato desse mundo. É por isso que Paulo vai escrever, por exemplo, aos Romanos, não vos conformeis com este século. Qual é a diferença que tem havido na sua vida para um incrédulo? Qual é a diferença você tem feito lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na comunidade, na sociedade? Qual a diferença as pessoas têm visto? E eu não me refiro, irmão, à sua veste, embora também as vestes devam fazer diferença. Mas, sobretudo, o que sai da boca, o que está povoando a sua mente, o que está modelando as suas ações, determinando as suas escolhas. Qual é a diferença? Paulo experimentou uma mudança, uma transformação a partir desse encontro
Eu diria de dentro para fora. E é isso que é ter um encontro com Jesus. Uma mudança de dentro para fora. Conversão sem mudança não é conversão. Eu diria, é uma adaptação. Você se adapta, né, a um ambiente religioso, você gosta dos hinos, você gosta da comunhão, e certo, certa forma não. E de fato isso é bom, né? É bom. Aqui ninguém fala mal um do outro, só tem gente boa, não é assim? O ambiente cristão é assim. Aqui ninguém ofende um ao outro. Não é isso? Isso não é o ambiente cristão, não é esse? As pessoas se amam, se respeitam, se abraçam, se beijam. Olha quanta gente boa. Isso é bom. É bom. E é fácil se adaptar a um ambiente assim, num mundo tão nocivo. Esse é o melhor ambiente que a gente pode encontrar. Mas eu não posso estar adaptado ao ambiente. Eu preciso estar transformado de dentro para fora. E isso é salvação. E é isso que Paulo está mostrando aqui. Jesus mudou a minha vida. Jesus transformou a minha vida. É essa história que Paulo está contando para esse rei. Olha, houve uma mudança em mim. Olha quem eu era e olha quem eu sou agora. Haverá sempre um antes e depois para quem teve um encontro com Jesus. Amém? E para fechar aqui, Paulo caminha para o terceiro momento desse seu testemunho, que é quando ele afirma, quando ele expõe o resultado desse encontro numa perspectiva de missão. Porque quando ele fala, verso 16, aí, quando Paulo conta o que Jesus falou para ele, né, no verso 16, Jesus falando para Paulo, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque, lê comigo aí, por isto te apareci. Olha só. Jesus queria salvar Paulo? Sim, queria. Amém? E esse aconteceu quando ele tem um encontro com Jesus, correto? Você já teve um encontro com Jesus? Já? Você pode dizer lá do seu coração, amém. Eu já tive um encontro com Jesus. E esse encontro me transformou, esse encontro me salvou, esse encontro perdoou meus pecados, esse encontro derramou graça de Deus sobre mim, esse encontro me deu uma alegria que não está nesse mundo. Amém? Mas olha só, irmãos, Paulo está dizendo aqui, ou melhor, Lucas está registrando aqui, que Jesus salvou Paulo, não para Paulo ser salvo. Não, pastor, não. Jesus salvou Paulo com um propósito. A salvação não é o fim em si mesmo. Você já foi salvo. Amém? Então entenda isso, irmão. Deus não te salvou para que você fosse salvo. E ponto final. Sim, Ele quer que você seja salvo e graças a Deus se Ele já te salvou. Agora, a obra não para aí. Há um propósito nessa salvação. Há um propósito nesse encontro com Jesus. E é isso que Paulo menciona aqui. Eu te apareci, Paulo. Para quê? Aqui a finalidade, olha aqui o propósito, olha aqui o alvo.
para te constituir ministro e testemunha. Não fomos salvos para estarmos sentados nessas cadeiras, ouvindo sobre a salvação. Não fomos salvos para ficarmos nos alegrando na salvação, enquanto lá fora alguns estão perecendo sem salvação. E aqui está a missão para o qual o Senhor nos salvou, para o qual um dia tivemos um encontro com Ele. Aí está o propósito do encontro. E eu tenho certeza que se você já teve um encontro com Jesus, esse foi certamente o dia mais maravilhoso da sua vida. O dia que marcou a sua existência. Você pode até nem saber o dia exatamente lá do calendário, mas você sabe que aquele dia marcou a sua história. E foi o antes e depois. Mas lembre-se, aquele dia não aconteceu para que você se lembrasse dele apenas, mas para que entendesse de que naquele dia Deus te deu uma missão. Naquele dia Deus te deu uma missão, irmão. Como deu a Paulo, eu te apareci para... Eu te apareci, eu te salvei para que você leve esta salvação para outros também. Você já entendeu isso? Você já percebeu isso? De que a partir de Jesus, a vida se torna uma missão. A partir de Jesus, a vida ganha contornos de missão. Eu agora encontrei a missão da minha vida. Encontrei o propósito da minha existência. É isso, o encontro com Jesus é isso, por isso ele preenche, por isso resolve a questão da existência humana, porque o problema da existência humana é não encontrar sentido na sua existência. Mas quando encontramos Jesus, quando temos um encontro de salvação com Ele, esse encontro nos dá o sentido da nossa existência. Ele nos dá a razão de nós existirmos. Não existimos para estudar, para trabalhar, para fazer. Tudo isso faz parte da nossa vida aqui, enquanto aqui, mas a razão da nossa existência não é mais isso. É levar a salvação para os que estão perdidos. Então, o meu trabalho é um instrumento para isso. Os meus estudos é o meio para isso. O meu convívio nessa sociedade é o instrumento que Deus está me dando para eu cumprir a minha missão. Então, a vida agora é uma missão. E a missão requer o que nós temos ouvido aqui já alguns momentos, especialmente pela manhã. A missão requer compromisso. E é o que Paulo diz que teve. Ó Rei Agripa, eu entendi naquele dia que eu me encontrei com Jesus, que Ele me encontrou para que eu levasse essa palavra aos que precisam da salvação. Para isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Verso 18, verso 17, livrando-lhe do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Para quê? Para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E Paulo vai afirmar, então, Rei Agripa, sabendo disso,
consciente desta missão, consciente deste propósito de Deus para a minha vida, eu não fui desobediente à visão celestial. Prontamente, ele vai dizer no verso 20, mas anunciei primeiramente em Damasco, em Jerusalém, em toda a região da Judéia, aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Compromisso, obediência a uma missão. Jesus disse para Paulo, Paulo, eu quero que você seja minha testemunha. Você lembra que Jesus já falou isso também? A todos. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas. Na Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Minhas testemunhas. Ser ministro. A palavra ministro aqui, não está, normalmente nós ligamos ela a uma função, né? A uma função do ministro, do pastor. Mas ministro, a palavra ministro significa servo. Servo. Jesus disse para Paulo, eu te apareci para fazer de você meu servo. Antes você estava servindo a potestade de Satanás, mas agora você vai ser meu servo. E é isso que você vai fazer também. Levar a mensagem de salvação e libertação àqueles que estão escravizados ao pecado e à potestade de Satanás para converterem-se a Deus. Então, eu faço de você um servo para eu te usar. Um instrumento nas minhas mãos. É isso que Deus quer fazer comigo e com você, irmão. Conosco, com a sua igreja. Amém, irmão? Esse amém foi o amém retórico? Foi aquele amém religioso? Oi, que a gente, amém, irmão? Aí todo mundo diz amém. Irmão, esquece disso, para com isso. Se você não estiver consciente da verdade que você está ouvindo, não diga amém. A não ser que você esteja convicto da verdade que você está ouvindo e convicto a quem você está dizendo amém. Do contrário, sabe, é religião. Isso não passa de religião. Então, eu nem gosto muito desse negócio de ficar dizendo amém, amém, amém. Porque a gente acaba se viciando, né, num amém que se torna uma maquiagem. Mas se você está consciente de que você tem uma missão nesse mundo para cumprir, de levar essa salvação, e para isso você está dizendo, Senhor, eis-me aqui. Então você vai dizer um amém do seu coração. Amém, irmãos? Amém. E vai dizer como Paulo, eu não fui desobediente à visão celestial. Deus tem nos dado uma visão, irmão. Qual é a visão que Deus tem nos dado? De ver vidas alcançadas, transformadas, libertadas pelo poder do poder de Satanás. Olhos que se abrem, coração que se rendem. Para isso temos trabalhado, para isso temos orado, para isso estamos engajados num serviço, num trabalho para o qual o Senhor nos tem chamado. As células é a ferramenta que Deus tem nos dado para cumprirmos a nossa missão. Apenas uma.
de tantos recursos que Deus nos dá, de tantas oportunidades que Deus nos dá. E então é preciso que respondamos também com o mesmo compromisso que Paulo demonstrou que teve, respondendo ao rei Agripa: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Ao contrário, eu imediatamente parti para cumprir a minha missão. Parti para desincumbir-me da minha tarefa. E estou engajado nisso. Festo disse: Paulo, tu está louco, Paulo? Eu falei: não estou louco, não. Estou louco, digo palavra de sabedoria. Irmãos, o Evangelho é loucura para esse mundo. Bem-aventurado quando este mundo, feliz somos quando este mundo nos chamar de louco. Mas quando ele nos der tapinha nas costas, dizer: ó, amigão, cuidado, cuidado. Porque para este mundo o Evangelho é loucura. O crente é louco. E que tem que ser assim mesmo. Fecho disse: Paulo, tu está louco, Paulo. Paulo diz: não estou louco, não. Eu digo palavras de sabedoria, palavras de bom senso. O Evangelho é a verdade. Esta palavra é a verdade, irmão. Esta palavra é a verdade. Se você não tem como você dizer que crê em Deus se não crê nessa palavra. Se não tem como você dizer que crê nessa palavra se você não obedece a essa palavra. Há uma incoerência nisso. Irmão, Deus espera a nossa obediência. Amém? Deus espera a nossa obediência. Você já teve esse encontro com Jesus? Esse encontro que Paulo teve. Não exatamente com as características dele, mas o encontro com Jesus. De verdade. O que mudou, né? O que mudou? A gente canta, e é muito bonito aquele hino, né? Jesus Cristo mudou meu viver. Mudou ou colocou uma maquiagem, né? Infelizmente, tem muita gente vivendo de maquiagem, sabe? Tem muito crente vivendo de maquiagem. Tirou a maquiagem. Ia fazer uma brincadeira aqui, né? O pessoal que usa maquiagem, mas deixa para lá. Eu quero continuar inteiro. Mas não é? Tem gente que usa maquiagem, espiritualmente falando, né? Maquiagem. Quando tira a maquiagem, olha, aí você descobre como é que é, né? E alguns dizem: ser crente como esse, tô fora. Tô fora. Ser crente igual fulano, ele é crente? Caramba! Crente. Fazendo o que faz, falando o que fala, esse é crente. Bem, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu tenho que fazer o que Paulo disse para eu fazer: examine-se. Provai a vós mesmo, examine-se a si próprio. Olha para dentro de você, veja se lá dentro há um espírito testificando. Há um espírito dizendo para você: você é filho. Você é filho. Porque o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Há esse testemunho de Deus aí dentro de você. Ou a dúvida? A dúvida. Olha, você precisa ter um encontro com Jesus. E se você já teve, glória a Deus por isso.
quero crer que todos aqui já tenham tido, irmão. Mas como Paulo, eu não vejo o coração de ninguém. E chama todos a fazer este autoexame, inclusive a mim. E no mais, será que temos sido obedientes à visão que Deus tem nos dado? Será que estamos trabalhando para cumprir essa missão? Será? O que temos feito para isso, né? Que Deus nos abençoe, irmãos. Com a sua palavra, nos desafie mesmo, né? Com a sua palavra. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós ouvimos aqui a pregação da Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, nos leve a responder a esta palavra, de acordo com o propósito para o qual ela nos foi enviada nesta noite. Que ela cumpra em nós, Senhor, o propósito para o qual o Senhor nos mandou esta palavra. E que assim, Senhor, Tu sejas glorificado na vida da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos irmãos, nós estamos já